Olá, gente, tudo bem? Então, gente, mais um vídeo novo no nosso canal, tá? Para quem tá chegando agora, meu nome é Rosilene Bispo e eu criei este canal para que nós possamos falar dos mais diversos tipos de relacionamento abusivo. O nome do nosso canal é Mulher Sábia e Resiliente, sempre será autêntica. E nós planejamos uma série de 3 temporadas, da qual eu entrei na primeira e saltei para a última temporada, onde eu estou falando sobre o meu casamento com um narcisista. Então, se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe. O seu compartilhamento pode estar ajudando muitas mulheres a fugir do feminicídio, ok? Então, não sai desse vídeo e vem conosco. E vamos agora percorrer da época que eu voltei de viagem. Passaram-se mais ou menos 4 meses. Então voltei para o casamento. Sim, porque o casamento já tinha ficado marcado. Ele já tinha feito tudo, já tinha tramado todas as coisas. E foi 4 meses de muito convencimento, de muito persuasão, de muitas falácias, tá? E até chegar o dia do casamento. Vamos lá, vamos começar. Então, gente, voltei para o casamento, né? Mais uma vez, ele comprou todas as passagens, não só a minha dessa vez, mas a passagem minha dos meus 3 filhos que moravam comigo, ainda era menor, né? Tinha meu filho que tinha acabado de completar 18 anos, e eu já tinha avisado para ele que meu filho ainda não tinha arrumado emprego, porque ele não tinha sido dispensado do exército, né? E então as empresas não contratariam ele até que ele fosse dispensado. Expliquei isso pra ele, ele falou que entendia. Minha filha tinha 14 anos e minha outra filha, que é filha de coração, eu crio desde muito pequena, ela tinha na época 16 anos. Então a gente foi pra lá, né? E ele falava: os seus filhos são os meus filhos. E eu digo: gente, é show demais, é muito lindo, é muita conquista, né? Então, o nosso casamento foi um casamento muito lindo, muito chique. Ele contratou buffet, ele pagou salão. Casei com tapete vermelho. Foi um casamento muito chique, muito chique. E ele gastando muito, eu sempre falando só, se você não quiser, não precisa gastar tanto nesse casamento. Não, mas ele queria gastar, porque o ego dele, o ego do narcisista é muito grande. Ele queria mostrar para as pessoas, né? E até então eu não entendi. Achei que era charme, achei que era a forma que ele tinha de mostrar pra mim que me amava, né? Então, o que aconteceu? Chegou o dia do casamento. Gente, quando meu marido morreu, ele faleceu, foi Dia das Mães, e eu tinha ido trabalhar nesse dia e tinha feito o pedido de um CD, porque eu tinha vontade de cantar pra ele na igreja. E eu fiz o pedido do CD no domingo. E quando eu cheguei em casa, de domingo para segunda, meu marido foi a falecer. Então, eu não tive o prazer de cantar pro meu marido. E eu fui inventar de falar isso pra ele. Que eu tinha vontade de cantar. E ele: não, querido, você pode cantar no nosso casamento. Mas, gente, eu só falei. Eu não falei que eu ia cantar. Mas quando eu vi, ele já tinha comprado microfone, arrumado caixa de som. Porque eu tive que cantar, porque eu falei que ia cantar. E o ego dele era muito alto. Ele queria mostrar para as pessoas que eu ia entrar cantando no casamento, né? E assim foi, meu casamento, eu entrei cantando e ele chorou muito. Ou para chorar, ele chorava muito. E o que aconteceu? A máscara caiu em menos de 24 horas depois do casamento. Ele gastou tudo aquilo, não é porque ele tinha dinheiro. Gente, ele era um falido, ele não tinha nada, ele já tinha gastado tudo que tinha. E o que ele tinha era aquele último dinheiro que estava gastando no nosso casamento, porque para ele era um investimento. Você lembra quando eu falei que o narcisista, ele não faz nada pensando no teu bem? Tudo é pro bem dele próprio, tudo. E ele estava fazendo um investimento, ele estava gastando tudo que tinha naquele casamento, para depois, né, eu viesse devolver para ele um trabalho, que eu tinha uma confecção, e ele viu em mim o potencial de levantar-se novamente, porque era um grande empresário falido. E foi isso que aconteceu, né? Foi o que ele tentou. Então casamos, foi lindo o casamento, né? À noite. Isso na sexta-feira. E depois do casamento eu já notei o comportamento dele diferente. Ele já começou a mudar ainda na festa de casamento.
Ele era muito miserável, né? As comidas, ele ficava observando os convidados comendo, ele criticava os convidados porque comiam, enfim. Então, gente, quando passou-se ali, casamos à noite e no outro dia de manhã fomos visitar a irmã dele. A única, talvez, que ainda abria as portas para ele por ter pena, porque os outros nem se aproximavam. Outros que foram no casamento nem falaram com ele. Foi por consideração, talvez, dos outros irmãos que pediram. Outros nem pisaram o pé lá no nosso casamento. Então, até então, eu ficava observando, eu já ouvi algumas conversas, alguns olhares, mas eu não sabia de nada até agora, porque eles sabem usar a sua capa de cordeiro e se esconder dentro dela. E aí, quando foi no outro dia, a gente foi lá e tudo, eles preparam um ótimo café da manhã, maravilhoso, a família dele, pessoas maravilhosas. Não tenho nada que falar mal deles, graças a Deus. A única pessoa ruim na minha vida foi ele. E quando nós chegamos lá, começamos a conversar. Gente, no início, quando eu conheci ele, eu tinha um cachorro. E quando ele me conheceu, ele já tinha até passagem comprada de avião para esse cachorro, né? Mas aí depois, com o tempo, ele foi desvencilhando, né? Foi saindo fora do contexto e me convenceu que não valia a pena comprar passagem para o cachorro. E claro, como era ele que estava pagando, eu não exigi isso dele. Arrumei uma pessoa, dei meu cachorro com muita dor no coração e fui. E quando a gente estava lá conversando, ele também tinha 2 cachorros. E a gente começou a conversar e o cunhado dele falou para mim: Rose, se você fosse lá em Brasília novamente e quisesse trazer o seu cachorro, daria, né? Aí ele falou assim: não, ela não tem como ir lá porque ela não tem carro e ela não sabe dirigir. Então ele já começou, toda aquela exaltação que ele me botou, ele já começou a abafar a minha personalidade, a querer fazer com que eu sumisse, né? E ele já começou. E ele ainda falou mais, ele disse: olha, eu tenho 2 cachorros. Ela tem os filhos dela. Assim como os filhos dela é importante para ela, os meus cachorros são importantes para mim. Estamos compatíveis. E aquilo causou uma grande revolta naquela casa, naquele dia. Porque foi algo muito pesado. E lá estava eu e meus 3 filhos, somos 4 pessoas, com mais a família da irmã dele, eles eram 3, né? 7 pessoas. Com ele, 8 pessoas. E quando ele viu que aquilo ficou aquela conversa ficou muito séria, naquele momento, menos de 24 horas de casamento, ele falou tudo aquilo, ele começou a chorar e começou a se fazer de vítima e começou a dizer que todos nós estávamos mentindo, que ele não falou nada daquilo. Então o narcisista, ele fala as coisas, ele diz tudo que tem que falar e depois ele nega. E ele te convence que você está inventando aquilo ali. Eles são terríveis, ele trabalha na sua mente. Ele te convence de coisas que você nem acreditaria que alguém pudesse te convencer. E eu comecei a ver, digo, nossa, não é possível que todo mundo ouviu isso, todo mundo está confirmando e ele está desse jeito. E eu já fiquei com o pé atrás, mas eu já estava lá. Tudo bem, passou. E aí, cada um dia ele mostrou algo diferente. Cada um dia, gente, olha só, a nossa história foi muito terrível. Passando isso, gente, eu notei que ele queria se livrar do meu filho. Porque o narcisista, o psicopata, não tem que ter um macho alfa do lado dele, ele tem que ser. E o meu filho era um menino novo, mas é homem. E ele resolveu se livrar primeiro do meu filho. Gente, em 20 dias o meu filho voltou para Brasília porque ele não aguentou. Meu filho nunca tinha ficado longe de mim. Meu filho tinha acabado de completar 18 anos. O pai havia morrido, já tinha um tempo, e ele só tinha mim. Mas ele convenceu meu filho de voltar. Sabe? Meu filho, mãe, eu não aguento ficar aqui, eu tenho que ir embora, esse homem é louco. Gente, então, até então eu não entendi porque ele tinha tantas personalidades, porque ele mudava assim a cada momento. Ele era uma pessoa aqui, ele era uma pessoa ali, entendeu? E a cada momento ele era, e meu filho veio embora. E aquilo me deixou um buraco muito grande no meu coração. Então, gente, logo de cara, eu percebi que ele não tinha uma renda. Ele não tinha uma renda para sustentar a família, para manter a família, ele não tinha. E o que ele fez? Ele queria viver as minhas custas. Por isso ele inverteu, ele
resolveu investir tanto em mim. Gente, ele arrumou um carro nas proximidades que eu tinha que ir, que as passagens já estavam compradas, os passaportes, as passagens, desculpa. Ele arrumou um carro de Curitiba, mandou buscar todos os meus móveis. Os meus móveis eram novos e os deles eram todos acabados. Então, assim, ele já começou daí. Mandou buscar todos os meus móveis e eu só pude ver a atitude dele de arrumar um carro e pagar o carro. Eu não percebi que ele estava pagando aquele carro porque o que tinha dentro valia muito mais do que o frete que ele estava pagando. E ele estava precisando. E aí eu comecei a perceber. Eu comecei a perceber também que quando eu fui... quando eu casei com ele, quando eu fui visitar ele, ele tinha uma televisão, né? E quando eu cheguei lá, ele tinha guardado a televisão dentro do guarda-roupa, porque ele decidiu que nós não íamos assistir TV. Ele decidiu, e nós tínhamos que acatar. Eu também percebi que ele tinha umas placas de venda, ele tinha 5 carros velhos, né? E ele não entendia porque eu não me interessava. Querido, você não vai olhar os carros? Eu digo, não me interessa por essas coisas. E aí ele tinha uma placa no carro, placa de venda. E eu percebi que ele tirou a placa de venda do carro. Então eu comecei a perceber as coisas. E ele tinha um poder de persuasão muito grande. E logo, imediatamente, a casa que a gente morava era uma casa grande, boa, bonita, né? Que ele pagava o aluguel, não era dele. E ele abriu um ateliê pra mim. Gente, ele sabia fazer tudo. Sabe? Todos os defeitos do mundo aquele homem tem. Mas todas as qualidades. Tudo ele procurava fazer bem feito. Ele montou um ateliê pra mim. Ele era o tipo de homem que montava uma sapateira no canto do quarto, se eu falasse que queria. Porque tudo que nós falávamos, ele queria ter a capacidade de fazer, porque ele não queria ficar por baixo. E o que aconteceu? Ele logo montou um ateliê pra mim, na mesma casa, só que tinha um escritório fechado na frente, ele já abriu, ele já montou um ateliê. Gente, e aí começou. Tudo que entrava, até os meus concertos, ele queria dar o número da conta dele, para o dinheiro cair, para mim não pegar em um tostão. E já começou. E uma certa vez ele falou para mim que não via a hora de quebrar todos os meus cartões para me ver totalmente dependente dele. Dependente entre aspas, porque o trabalho era meu, o ateliê era meu e eu que sabia fazer. De repente, eu comecei a perceber que ele estava procurando costureira. Por quê? Ele queria botar as costureiras, me trazer para casa, me isolar do mundo e eu não saber nem quanto entrava, nem quanto saía. Aqui, gente, em Brasília, na época, uma camisa da gola polo custava ali em torno de R$25. E lá, era R$45 o valor que eu dava, porque não era eu que fechava negócio com os clientes. Ele saía, ele tinha um poder de persuasão muito forte. Ele saía, quando ele chegava com vários pedidos. Só Deus sabe por quanto ele vendia aquelas camisetas. Uma coisa eu sei, eu costurava, ele entregava. E quando ele chegava, o dinheiro já vinha todo transformado no que ele queria, porque eu não pegava um centavo. Ele quis me isolar do mundo. Ele não deixava andar a pé pela cidade, para mim não conhecer a cidade. Não é porque ele tinha aquele cuidado de não andar a pé. Não, é porque ele queria me isolar realmente. E logo que meu filho foi embora, ele começou a tentar se livrar da minha filha de 14 anos. Gente, foi um inferno na minha vida. Sabe, eu passei por coisas terríveis que você nem pode imaginar. E é por isso que eu digo, mulheres, prestem atenção. Compartilhem esse vídeo. O compartilhamento desse vídeo pode salvar vidas. Tá? Porque a falta de conhecimento nos leva ao abismo. A falta de conhecimento nos leva à morte. E muitas mulheres estão se envolvendo em relacionamento abusivo por falta de conhecimento, por não saber os sinais, por não procurar conhecer e confiar totalmente. Eu sou uma sobrevivente. E eu espero que você venha ser uma sobrevivente, porque muitas mulheres não estão dando conta de sair de um relacionamento se não for dentro de um caixão. Então vamos evitar isso. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, ajudem, porque juntas somos mais fortes, tá bom? Então, gente, eu comecei a perceber as coisas. Daqui a pouco, gente, ele mudou o meu nome. O meu nome não era para ser chamada mais de Roslene ou de Rose. Ele mudou o meu nome.
Ele começou a entrar na rede social das minhas filhas, monitorar as amizades, sabe? Começou a se meter, Ele era tão terrível que ele sabia quem visitava o meu perfil. Enquanto eu digitava a senha, ele decorava a senha. Ele entrava nos meus perfis com a minha senha. Entendeu? Eles são terríveis. Tenham cuidado. Vigiem, mulheres. Se cuidem, se valorizem. Homem não é tudo na vida de uma mulher. Porque nem sabemos quando realmente são homens ou quando são monstros. Tá? Existem muitos homens bons no mundo ainda, mas só Deus sabe qual é. Então vamos vigiar, vamos estudar, vamos buscar conhecimento, vamos, sabe, nos valorizar e não nos entregar nos braços de qualquer um que aparece. Ou do primeiro ou do segundo, eu não sei. Tá? Então, assim... para que esse vídeo não venha ficar muito longo, essa é a segunda etapa do meu casamento. Casei com um narcisista vezes psicopata. Essa é a segunda etapa. Nós vamos gravar a terceira etapa. Toda semana vai ter vídeo novo. Mas, gente, se inscreve, compartilhe, dê o seu like, nos ajude, tá? Se vocês nos ajudar, com certeza vai estar ajudando outras pessoas também. Um beijo a todos, espero que vocês tenham gostado e aguarde para a terceira etapa. Um beijo.